um dia muito especial e por isso que eu quis frisar essa questão dessa compaixão de Jesus para com o povo e com a salvação de todos. Hoje, no dia 2 de agosto, todo ano, no dia 2 de agosto, a igreja celebra o perdão de Assis. Antes de eu falar como isso aconteceu, primeiro nós precisamos entender uma coisa muito importante. Bem, tudo que eu falar aqui é doutrina da Igreja Católica. Nós não somos evangélicos. Os evangélicos não entendem a doutrina católica e começam a ficar protestando, dizendo que isso não tem na Bíblia e aquela coisa toda, e nós sabemos que essa questão de não estar na Bíblia foi Lutero que introduziu, justamente para que a questão da tradição, que são os pilares da igreja, né? A tradição oral e o magistério da igreja fosse questionado e tirado. Então, na cabeça de Lutero, só o que serve é o que está na Bíblia. A questão da tradição oral, o que o magistério da igreja ensina, para ele não existe, só o que está escrito. Por isso que os evangélicos começam a dizer assim, está na Bíblia, se não estiver na Bíblia, então para nós, isso aqui já é uma coisa já superada entre nós. Espero que os católicos não estejam ainda em dúvida quanto à questão da tradição e do magistério. E também da Sagrada Escritura, que é importante também. Então, a igreja, ela nos ensina que após a nossa morte, só existem dois destinos para o homem. Ou ele vai para o céu, ou ele vai para o inferno. Tudo vai depender de como ele vive aqui na terra. E isso fica muito mais claro lá na carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, se eu não me engano. Todos irão diante do trono de Deus, e lá irão prestar conta dos seus atos praticados aqui nesse mundo. E ali fica bem claro. Quem viveu a sua vida em Deus, quem levou uma vida santa, quem procurou ser fiel à igreja, viveu os mandamentos, procurou se santificar com os sacramentos, ao morrer, vai para o céu. Quem viveu uma vida errada, não cumpriu os mandamentos, não foi fiel à igreja, caiu em pecados mortais, não creu em Deus, não quis saber da igreja, morreu em estado de pecado mortal, vai direto para o inferno. Mas a igreja, baseado também no livro dos Macabeus, que lá teve uma guerra, e quando os soldados chegaram lá, que encontraram os soldados israelitas, eles mortos, mas infelizmente eles tinham caído naquela situação de pegar o resto do que os soldados, os escombros, né? O resto daquilo que havia naquela cidade onde eles lutaram, os soldados pegaram para si, e Deus tinha dito que não era para eles pegarem nada. Então, o Judas Macabeus, ele achou melhor que deveria-se levar uma certa quantia em dinheiro lá para o santuário em Jerusalém para rezar pela salvação daqueles soldados que, embora tivessem morrido com essa gravidade,
Deus pudesse ser indulgente com eles e pudessem salvar. E aqui entra a doutrina que nós católicos, graças a Deus, nós temos, que é a doutrina do purgatório. Porque, olha bem, vocês viram dizer que o destino do homem é o céu ou o inferno. Mas existe também, graças a Deus, a doutrina do purgatório. O que é a doutrina do purgatório? Aquelas pessoas que morreram em estado de graça, ou seja, elas não morreram em pecado mortal, mas morreram com aqueles pecados pequenos, aqueles pecados do dia a dia, né? Como muitas vezes o pessoal vai se confessar e diz assim: olha, padre, eu não tenho pecado mortal, não. Eu só tenho os pecados do dia a dia. E os pecados do dia a dia, essas coisinhas assim, fica com raiva ali de alguém, mas depois já passa, uma pequena mentirinha que se conta, esses pecadinhos pequenos. Só que, quando a pessoa ela morre com esses pecadinhos, ela não pode entrar diretamente no céu. Por que ela não pode entrar diretamente no céu? Porque, embora a pessoa tenha morrido sem pecados graves, que leva para o inferno, esses pecadinhos também não dá para a pessoa entrar. Então, ele precisa passar por um processo de purificação. Então, no purgatório, as almas que vão para lá, são aquelas que ainda estão com pequenas manchas, porque no céu precisa entrar limpinho, limpinho, branquinho, branquinho, sem nenhum resquício de sujeira. Então, essa pequena sujeira precisa ser tirada. Aí, no purgatório, passa pela purificação. Essa purificação pode ser rápida, dentro do nosso tempo, como pode ser demorada. Só que as almas que estão lá, elas não podem fazer mais nada por elas mesmas. Só nós aqui de baixo, nós, a igreja militante, é que podemos rezar por estas almas, oferecendo sacrifícios, oferecendo orações. É por isso que quando alguém morre, nós colocamos na intenção da Santa Missa, porque a missa em si é a grande indulgente, é aquela que vai tirar mesmo. Então, nós colocamos a missa, rezamos por ela. Por isso que eu costumo falar aqui para vocês, que nós não podemos simplesmente canonizar uma pessoa quando ela morre. Por mais que aparentemente nós vejamos que aquela pessoa ela tenha levado uma vida santa, nós não já podemos dizer logo de imediato, morreu e já vamos dizer que está no céu. Isso é um erro teológico isso. Dizer que ela está salva é uma coisa, porque aquela pessoa morreu e a gente percebe que ela levou uma vida santa. Agora, dizer que ela está no céu é outra história. Estar salvo é uma coisa, estar no céu é outra. Então, a igreja, o que é que ela nos ensina? Que nós devemos rezar por aquela alma, por aquela pessoa. E nós precisaremos aguardar a igreja dizer que realmente aquela pessoa está no céu. E aí entra a questão das canonizações, quando a igreja diz que está canonizado, está no céu. Mas pode ser que aquela pessoa que morreu, ela tenha passado no purgatório rapidinho? Pode ser, mas nós não podemos dizer que já está. Isso cabe a Deus. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ficar rezando por essa pessoa. Até quando? Até morrer.
Vamos rezar por essa alma. Então é erro. Está no céu. Não, está salva. E eu espero, falando aqui para nós da comunidade Canção Nova, né? E cada um vai falar do seu lugar onde você está. Seria triste nós dizermos que um membro da comunidade tenha morrido e esteja no inferno. Com tudo aquilo que nós temos aqui, confissão, missa diária, temos as nossas orações, nós temos uma regra de vida que nos ensina, por exemplo, a fazer jejum nas sextas-feiras, tem aqueles que fazem também na quarta. Com tudo isso, deixa eu falar assim, com todo esse arsenal de santidade que nós temos aqui, um membro da comunidade morrer e ir para o inferno, meu Deus do céu. Mas pode ser que morra e vá? Pode ser. Porque quem está em pé, cuide de não cair. Porque vai lá que nós caiamos num pecado mortal e não dê tempo para se confessar e nem se arrepender. Será que aqui dentro tem pessoas que têm caído em pecado mortal? É uma pergunta que eu estou fazendo. Cada um haja de acordo com a sua consciência. Então, quando um membro da comunidade morre, sim, vamos dizer que morreu sem pecado mortal. Então, está salvo. Mas, meus irmãos, dizer que já está no céu, aí é outra história. Nós temos que rezar. Porque, imagine, morreu aqui, já está no céu, já temos um intercessor. A igreja não ensina isso. Precisamos tomar muito cuidado. Bem, vocês entenderam até aqui o que eu estou dizendo? Então, vamos lá. Então, essa alma que está no purgatório, ela precisa das nossas orações. Por isso que lá em Fátima, Nossa Senhora falou para os 3 pastorinhos, reze pelas almas do purgatório. Aí nós temos aquela oração, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, também aquelas que mais precisarem. As orações que nós podemos fazer para ela, existe o manual de indulgência. Até mesmo para a gente entender o que é uma indulgência, né? Deus é indulgente com aquela alma que está no purgatório. Então, uma vez que ela está salva, então nós precisamos fazer orações aqui. Então, existe um manual de indulgência. Procurem saber os manuais, procurem adquirir, se vocês puderem, o manual de indulgência, para rezar por essas almas que estão no purgatório. Então, tem indulgência que, quando se reza, quando se faz, a alma que está no purgatório, ela sai imediatamente. Tem outras indulgências que vai precisar de se fazer outras indulgências para ela sair de lá. Então, a reza do terço, a recitação do terço, ela tem as indulgências próprias, a via sacra e outras coisas também. Até uma obra de caridade, quando nós fazemos, também tem. Mas tudo isso está no manual de indulgência. Então, hoje, voltando agora para o dia de hoje, o chamado perdão de Assis. São Francisco, ele estava dentro de uma igreja que se chama Porciúncula. Porciúncula, do italiano, quer dizer pequena porção. É uma igreja pequena que tem lá em Assis. Ela está dentro de uma grande igreja que é Santa Maria dos Anjos. Está lá a igreja grande, quando você entra, tem lá essa pequena igreja. Um dia, São Francisco de Assis, ele estava rezando
foi no dia 2 de agosto de 1216. Ele estava fazendo uma vigília, e nessa vigília apareceu Jesus junto com Nossa Senhora. E ali Jesus falou para Francisco: Francisco, o que é que você quer me pedir? Até mesmo diante daquela vigília que ele estava fazendo. Aí, São Francisco disse: eu peço que todos aqueles que fazendo peregrinação aqui, nessa pequena igreja da Porciúncula, ao vir aqui, seja perdoado de todos os seus pecados. Ou seja, entrando na Porciúncula, rezando lá, a pessoa morrendo vai direto para o céu, sem passar no purgatório. Aí Jesus falou: olha, o que você está me pedindo é uma coisa muito, vamos dizer assim, muito séria, mas vamos fazer o seguinte: você vai conversar com o Papa Honório III. Você vê como Jesus, né, ele sendo Deus, ele pede essa mediação da igreja, está vendo? Ele já poderia ter concedido ali, não, mas vai lá e fala para o Papa Honório III sobre essa questão, e a resposta que ele der, está tudo quente. Aí ele foi, falou com o Papa aceitou. Olha bem, São Francisco pediu que todos aqueles que entrassem na Porciúncula, mas veja só, nem todo mundo, imagine o mundo todo, como é que vai lá na Porciúncula? Bem, eu já tive a graça de ir, aqui o Sérgio Coutinho já foi, a Marilena já foi, deve ter outros aqui que já foram também, eu já estive lá. Mas nem todo mundo vai poder ir. Aí você vê como a igreja ela é indulgente, a igreja ela é mãe. Aí o que é que a igreja então fez? Para que todo mundo pudesse lucrar a indulgência do dia de hoje, a igreja pediu, então, que as pessoas, para lucrar essa indulgência, elas fossem na catedral. Aqui nós temos a Catedral de Lorena, para nós aqui de Lorena. Não podendo ir na catedral, ir na igreja matriz. Aqui em Cachoeira nós temos 3 igrejas matriz. Nós temos a de Santo Antônio, que nós pertencemos, é a nossa paróquia é de Santo Antônio. Nós temos a paróquia de São Sebastião, e nós temos a paróquia de Nossa Senhora Aparecida. Catedral, matriz, ou numa igreja franciscana. Não é no santuário do Pai das Misericórdias. Então, já estou falando aqui para os membros da comunidade que não é no santuário. É na catedral, é na igreja matriz, ou numa igreja franciscana. O que se faz lá? Reza um Pai Nosso e um Creio em Deus Pai, né? O credo. Essas são as 2 orações. Mas existe o complemento, porque a pessoa que faz, ela precisa estar em estado de graça. Então, ela precisa se confessar, receber a Eucaristia e rezar nas intenções do Santo Padre, o Papa, que hoje o nosso Papa é o Papa Francisco. O nosso Papa é o Francisco. Então, é isso que se pede. Não podendo se confessar hoje e receber a Eucaristia, e rezar pelo Santo Padre, mas acho que dá, né? Não tem problema. Durante mais ou menos um tempo, vamos dizer assim, nesse período de 8 dias, fala-se de um tempo, mas vamos dizer, nesses 8 dias, você pode, então, confessar,
e receber a Eucaristia e rezar pelas intenções do Santo Padre. Mas é hoje que deve-se ir ou na catedral, ou na matriz, ou numa igreja franciscana. Entenderam? Eu estou falando assim, bem explicativo, tentando, porque depois vem um monte de perguntas. Então, não tem mais pergunta, é isso aqui que foi falado. Não, mas pode, não, é isso aqui que foi falado. Não tem mais coisa. Aí, essas indulgências, quem é que lucra essas indulgências? Pode ser para você entra lá, né, se confessa, faz todas as coisas, entra na igreja, eu creio em Deus Pai, no Pai Nosso, e você pede por você. Então, você é remido dos seus pecados. Mas sabe que a partir de hoje mesmo, depois que fazer, vai começar a pecar de novo. Né? Mas pelo menos esses que já estão aqui, já estão tudo livre. Ou pelas almas do purgatório. Bem, eu dou um conselho. Nós, enquanto estamos nesse mundo, nós temos chance ainda de nos livrar de muitas coisas. Então, vamos ter compaixão das almas do purgatório, que estão precisando mais? Não vamos ser assim tão egoístas. Eu vou fazer para mim. Não, vamos pedir pelas almas? Porque elas não têm mais o que fazer por elas mesmas, somos nós que temos que fazer. Mas, se você quiser fazer por você, pode fazer também, não tem problema. Eu acredito que deve ter algum parente seu que esteja no purgatório precisando dessa indulgência de hoje. Eu acredito. Ou você acha que todos já estão no céu? Será que na Canção Nova também não tem? Diante do que eu falei, será que algum membro da comunidade que já morreu, tanto do núcleo como do segundo elo, será que não tem alguém? Ou você já está dizendo que ele é seu intercessor? Aí eu volto a dizer, cuidado. Salvo é uma coisa, estar no céu é outra. Bem, espero que tenha ficado bem compreendido. Então, hoje é o dia, né, do perdão de Assis, o perdão da porciúncula. São Francisco de Assis conseguiu esta graça. São Francisco é São Francisco, né? Não, ele é demais. Então, o homem é demais mesmo. Então, Deus concedeu. Eu creio na Igreja Católica a qual eu sirvo, que é verdade isso. Eu creio que hoje, se nós fizermos tudo isso, nós vamos receber indulgência para nós ou para os outros. Eu não sou protestante, o protestante não vai acreditar, os evangélicos não vão acreditar, quem é de outras religiões não vão acreditar, mas como eu sou católico, apostólico, romano, eu acredito piamente e morro por essa verdade. Se colocasse alguém uma arma na minha cabeça e dissesse, diga que isso é tudo mentira, eu vou dizer, eu não tenho como dizer, é verdade. Porque a igreja falou. Eu não tenho como. Eu creio na Igreja Católica. Então, eu vou te matar. Olha, eu não queria que você me matasse, mas eu não posso ir contra a verdade. Verdade é verdade. Não tem como eu dizer que a verdade seja mentira. A verdade é sempre verdade. Então, uma vez entendido, continuemos a celebração da Eucaristia. Já vou colocar aqui na missa, né? Por essa intenção do perdão de Assis. E depois vocês, durante o dia, vocês que estão aqui, né? O confessionário está aberto, graças a Deus. Façam um bom exame de consciência. Vejam se realmente na sua família, será que não tem alguém que já foi e está precisando lá? Já pensou ele entrar agora no céu? Já pensou? Está penando lá há tanto tempo, aí agora entra assim no céu. Aí sim agora teremos um intercessor. Aí eu creio.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.